Marcos. Marcos, Evangelho de Marcos. Deixa Deus agora encerrar o culto com a palavra, tá? Eu apenas sou um vaso de argila, né? Um vaso de barro. Mas quem fala com você é a palavra, tá? Eu apenas abro a boca. Marcos capítulo 6, Evangelho de Marcos, dos versículos 1 ao versículo 6. Agora, abre o coração, tira todo o preconceito, tá bom? E partindo dali, Jesus, chegou à sua terra. E os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, era o dia de culto deles, igual domingo nosso. Começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas? Jesus está fazendo maravilhas por suas mãos. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago? Veja, com todo respeito aos católicos, não há problema nenhum. Se quiser crer, crê. Se não crer, não faz mal. Não é pecado nenhum ter filhos. E quando Deus escolheu Maria, Maria vai ser chamada bem-aventurada em todas as gerações, porque no ventre dela, ela pôde gerar, Deus pegou semente e óvulo, já concebido, colocou no ventre para que ela gerasse o corpo onde Deus habita. Então ela é bem-aventurada. Mas a ordem do anjo para ela é: José não pode te tocar até que nasça o primogênito. Não o unigênito, o primeiro. Então, pela Bíblia, Maria teve filhos e filhas. Não precisa se espantar. Mas eu estou lendo a Bíblia, tá bom? Ah, mas tem uma interpretação. Tudo bem, não tem problema. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago? O próprio Tiago escreve que é irmão de Jesus, tá? E de José, ele tinha todos esses irmãos, e Judas e Simão. Não estão aqui conosco suas irmãs? Não, bispo, é que chamava irmãos os discípulos. É isso que você quiser crer, não tem problema. E Jesus lhes dizia, versículo 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E Jesus estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas. Quer saber? Vou para as aldeias vizinhas. Senhor Deus, em nome de Jesus, fale conosco, mude a nossa história. A tua palavra tem poder. Tu és o Todo-Poderoso. O teu Espírito, que é santo, convence. Nós sairemos daqui mudados, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, todos digam amém e amém. Olha a estratégia. Jesus está com 30 anos, mais ou menos. A maioria da infância e juventude dele, ele viveu em Nazaré. Quem conhece, quando eu levo para Israel, eu mostro. Nazaré é para dentro. Ele começa o ministério dele, ele muda-se para Cafarnaum,
Quem conhece o Mar da Galileia, que na realidade é muito grande, chamaram de mar, mas é um grande lago, né? O lado esquerdo, você vai ver, quem está olhando para o norte aqui, o lado esquerdo você vai para o Mediterrâneo. Quem conhece o mapa mais ou menos, você vai para o Mediterrâneo. Então, aí começa o continente, você vem desse oeste, e aí tem o Mar da Galileia. E do lado direito tem outro, tem terras e tudo mais. E o norte é um grande lago, parece mar mesmo, que você não vê. A gente entra com os barcos no Mar da Galileia. Então Jesus, estrategicamente, ele se muda para Cafarnaum. Por quê? Ele teria como se locomover mais rápido com barcos. O barco levaria ele. E quando ele tinha que caminhar, ele descia com o barco, daqui ele caminhava. Então ele, estrategicamente, ele se muda para Cafarnaum. Ele tem mais ou menos 30 anos. Então, eu não sei quantos anos. Quem tem 30 anos aqui? Fica de pé. Levanta a mão. Quem tem 30 anos mais ou menos? Ninguém? Vocês estão muito velho? Não, precisa ser homem. Precisa ser homem. Quem é? Tem ou não? Não tem? Homem. Quem não? Vocês estão tudo velho assim, gente. Quem tem 29 anos? 31. 32. Pelo amor de Deus, gente, não é possível. Vocês conseguem imaginar um homem de 30 anos? Irmãos, um homem de 30 anos é formado. Vocês têm que, formado que eu estou falando, o físico dele. Então, a Bíblia chama 30 anos como a estatura do varão perfeito. É quando você vai no seu ápice. Depois a parábola começa a descer. Então Jesus está completamente formado. Ele tem 30 anos. Então ele viveu por praticamente 30 anos. Lógico que ele foi para o Egito, tudo, mas quando Herodes morre, ele volta. Ele é criado em Nazaré. Então a infância, juventude, agora homem, ele se criou aonde? Em Nazaré. Então agora ele começa o ministério dele, ele se muda para Cafarnaum, é no norte do Mar da Galileia, estrategicamente. Deu para entender? Muito bem. Primeiro eu vou dar uma sequência de milagres que ele vai fazendo. Todos esses milagres fora da terra dele. Ninguém sabia quem ele era. Da onde veio esse homem? Quem é este? Que poder é esse? Ninguém sabe nada dele. Primeiro ele transforma a água em vinho, em Caná da Galileia. Depois ele cura o filho do oficial em Cafarnaum. Depois ele tem aquela pesca maravilhosa, lembra que ele manda Pedro jogar a rede? Depois ele expulsou de um espírito maligno de uma pessoa em Cafarnaum. Depois ele cura a sogra de Pedro, na casa de Pedro, logicamente. Ele cura um leproso, cura um paralítico em Cafarnaum. E todo mundo, quem é esse? De onde veio? Quem é esse? João Batista tinha morrido. Então, aquela revolução que João Batista fez, que João Batista sobe da comunidade dos essênios, sobe para Jerusalém. Quem conhece o mapa sabe, é você indo para o sul de Israel. Então, você indo para o sul, você sai de Jerusalém e desce, você vai ali em Qumran, a comunidade dos essênios. João Batista sobe para Jerusalém e começa a pregar o arrependimento. E pelo poder de Deus, começa a vir multidões de todos os lados, e João Batista vai batizando e gritando: arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Até aí Jesus está na obscuridade. Então as multidões foram, ele era tido como profeta, João Batista, e Herodes tinha medo dele.
Mas como João Batista ia na porta do palácio e acusava Herodias e Herodes, porque Herodes roubou a mulher do irmão, que é Herodias, e João Batista ia na porta do palácio e falava: você está com a mulher do teu irmão, você é um adúltero, para o rei, e pregava o arrependimento, e as multidões vinham, e ele batizava no rio Jordão, que o rio Jordão passa entre Israel e a Jordânia, tem o braço do rio Jordão ali, ele batizava ali. Agora, Herodes, numa noite de festa, bêbado, a sobrinha vem dançar, não sei com que traje, não sei o que foi, que ele se encantou e disse para ela assim: olha, pede o que você quiser, na frente de todo mundo. Ele disse: pede o que você quiser, eu te dou até metade do meu reino. E ela foi perguntar para a mãe, que João Batista acusava de adúltera. E a mãe falou: não, eu quero a cabeça de João Batista. Vocês conhecem a história. E Herodes, constrangido, porque ele tinha medo de João Batista, ele vai mandar matar João Batista, e agora João Batista é morto, e de repente surge um outro homem. Quem que é esse homem? De onde veio? O que está acontecendo? Começa de novo, não tinha internet, não tinha folheto, não tinha rádio, não tinha televisão, começa o boca a boca. Curou paralítico, expulsou demônio, e vai indo, transformou água em vinho. Quem é este? Multidões começam a se juntar, e a notícia começa a correr. Herodes vai dizer assim: eu penso que João Batista reencarnou. João Batista ressuscitou, ou reencarnou nesse cara aí. Jesus cura outro paralítico no tanque de Betesda, vocês conhecem a história. Cura o homem com a mão mirrada, ressecada, dentro da sinagoga. Cura o servo do centurião, imagina, centurião romano, ele cura o servo. Ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Ele acalma a tempestade no barco. Expulsa demônio em Gadara, que é uma história extraordinária. Cura a mulher com hemorragia por 12 anos, já tinha gastado tudo com os médicos, e ele cura essa mulher, e aí ele prossegue para a casa de Jairo e ressuscita a filha de Jairo. Tá bom para vocês? Isso é início do ministério dele. Ele estava fazendo fora da cidade dele, ninguém conhecia ele, mas de repente, ele todo feliz: para onde eu vou? Eu vou para a minha cidade, eu vou para a minha família. Olha, Jesus decide visitar a cidade onde foi criado e viveu por quase 30 anos. O que surge? Preconceito. O preconceito é o que eu quero pregar aqui hoje. Muitas vezes Deus tem tentado falar com você, mas você tem um preconceito estabelecido. Eu posso estar pregando aqui e você está com preconceito na mente. Não concordo. Não sei não. Quem é esse cara? Ele é formado? Formado aonde? Qual o conhecimento dele? Quem é ele? Não. Finge que eu não existo. Eu estou pregando a palavra de Deus para vocês. Mas surge o preconceito. Qual o título da palavra hoje? O confrontar gera preconceito na tua mente. Qualquer um que confrontar você nas suas verdades, que não são tão verdades, nas suas crenças, qualquer confrontamento te gera o preconceito. Cuidado. Deus usou um jumento para falar com um profeta. E pasmem, o profeta dialogou com o jumento. Deus estava falando para o profeta assim: nossa, você é um jumento.
Porque o jumento fala com o profeta: por que você está me batendo? E o profeta fala: porque você está espremendo meu pé. Mas eu te servi, disse o jumento para o profeta. Eu sempre te servi, por que você está me batendo? E ele dialoga com o jumento. Cuidado. Cuidado, porque o confronto gera preconceito. Deus tem tentado falar com você muitas vezes, e você, no confronto, tem gerado preconceito. Questionamento: quem que é esse sujeito aí que está? Cara, ele é o carpinteiro. Ele não é doutor. Ele não se formou lá no Sinédrio. Ele é um carpinteiro, a gente sabe. Ele é filho de Maria. O que é extraordinário é que ele não fala filho de José. Provavelmente, mesmo que você fizer correlação dessa passagem em Mateus, Mateus também não cita José, ele cita o filho do carpinteiro e fala filho de Maria. O nome da mãe fala, o nome do pai não fala. Provavelmente José está morto aqui. Então vocês têm que entender e imaginar que Jesus, como irmão mais velho, ele teve que cuidar da casa dele. E Jesus, qual era a profissão dele? Carpinteiro. Já pensou? Quantas pessoas não chegaram lá? Dá para o senhor fazer uma mesa para mim? Qual o preço? Ajustando o preço com Jesus. Já imaginou isso? Aí Jesus pegando um ajudante, levando o móvel na casa da pessoa. Já imaginou isso? Jesus agora tem 30 anos, preste atenção, ele cuidou de Maria, cuidou dos irmãos. Cara, esse cara é um carpinteiro, esse cara não é doutor. Eu vi ele crescer, eu vi ele moleque aqui. Quem é ele? Ele ajudava o pai dele. Quem que esse cara aí quer nos ensinar? É o carpinteiro, filho de Maria. Sabe a Maria lá, aquela simplória lá. Aí Jesus viu, e a Bíblia diz que nem os irmãos de Jesus criam nele. E Jesus então, diz a palavra que eu li para vocês, ele estranhou. Falou, mas por que o lugar que eu pensei que eu ia ser mais aceito? Deixa eu dizer para ti, essa frase que Jesus citou, é uma frase estabelecida na filosofia, tá? Profeta na sua cidade não tem valor. Onde você encontra mais dificuldade de pregar o evangelho? Quando você se converte e vai tentar pregar para as pessoas do teu convívio. Cara, eu sei o que você fez, meu. Eu sei de onde você veio. Meu pai tinha um sonho. Minha avó teve 19 filhos, vieram do Líbano. Então vocês imaginam, há 103 anos atrás, meus avós vieram do Líbano, o papai nasceu no Brasil, e aí, cresceram tudo lá, tinham 33 lojas, meus tios médicos, deputados, cara famoso, tinha empresa de imobiliária, muito famosa, e de repente o papai, minha avó expulsou meu pai de casa, meu tio que foi buscar ele na praça, para pôr de volta, meu pai era um renegado, e aí então, meu pai gerenciava uma das 33 lojas, meu pai que fazia toda a propaganda das 33 lojas, e o papai era adúltero, papai tinha vício de bebida, de cigarro, papai era viciado em baralho, chegou a perder uma casa jogando baralho. Vocês digam, bispo, nós já conhecemos essa história. Cuidado. Não gere preconceito. Por quê? Vocês estão comigo há anos. Vocês conhecem meu refrão. Vocês conhecem minha história. Vocês conhecem meus trejeitos. Mas esqueça de mim. Deus quer nesta noite afrontar. Eu vim aqui hoje com um desejo no coração que
me veio. O afrontar gera preconceito. E é aqui que Deus vai atuar. Porque Ele vai fazer afrontar você. Para que caia por terra todo o preconceito que tem impedido Deus de agir na tua vida. Tudo que fala tem uma análise. Tem uma resposta? Não, falou aquilo, mas não é para mim. Não jogue para ninguém. O que vocês devem dizer quando a pregação começa é: Deus, fale comigo. Se o senhor usou até jumento, usa esse aí. Mas fale comigo. Vocês querem que a palavra de Deus fale contigo? Que a palavra de Deus tem poder de transformar a tua história. E Deus tem tentado te afrontando para que caia o preconceito. Não é profeta sem honra, senão na sua terra, Jesus falou. Meu pai tentou, por todas as formas, pregar para os meus tios. Meus tios riam. Falaram: quem é esse Zé Mané aí? Quem é ele? Somos doutores, advogados, médicos. Quem é você, rapaz? Meu pai tinha 4º ano primário. Só que de todos os irmãos, meu pai era o maior em sabedoria. Comercialmente falando, meu pai era extraordinário. Meu pai tinha um senso. Meu pai era um homem de enfrentamento. Meu pai, ele era corajoso. Eu não fazia negócio sem meu pai era extraordinário. A ciência comercial dele. Meu pai foi o homem mais sábio que eu conheci no mundo. Meu pai tinha 4º ano primário. Eu andava de mão dadas com meu pai. Adolescente, não estava nem aí. Se fosse hoje, imagina o que ia falar. Mas sabe o que aconteceu? Ninguém deu valor. Sabe por quê? Profeta na sua própria cidade. Então, cuidado. Deus pode usar uma pessoa simples para falar contigo. Deus pode usar de uma maneira que você não espera. Deus afronta. A maneira que Deus faz é que Ele afronta. E o afrontamento gera na tua mente automaticamente. É o repelir. Eu dou um jeito de me justificar. Não faça isso hoje. Que o afrontamento de Deus hoje pela palavra transforme a tua história. E você não gere preconceito. Ah, o bispo sabe a minha vida. Imagina que eu sei a vida de vocês, gente. Vocês se lembram de José, filho de Jacó? Lógico que lembram. O que os irmãos falavam? Lá vem o sonhador. Ele era o irmão mais novo. Imagina que os irmãos mais velhos iam dar valor para o irmão mais novo. E o irmão mais novo sonhou. E Deus mostrou para ele que ele seria o maioral na família. E aí os irmãos já gerou preconceito. Quem é você, rapaz? Você é uma criança, rapaz. Você não é nada, você não sabe nada. Você não sabe nada. É assim que muitos maridos fazem para as esposas, né? Não sabe nada. O marido não escuta a esposa. Ele fala: não sabe nada, não sabe nada. Deixa eu dizer para ti, a mulher tem o sexto sentido que o homem não tem. A mulher pode não ter o conhecimento aonde você faz os seus negócios, ou qual é a tua proficiência, mas a mulher tem uma coisa que nenhum homem tem. Ela tem um insight dentro dela. A mulher e o homem são a imagem de Deus. Deus não é homem nem mulher, Deus é espírito. Mas se você observar, a palavra Espírito Santo em hebraico é feminina, é nesh. E foi o Espírito Santo que gerou dentro do ventre de Maria. A palavra gerar vem de Espírito Santo. A mulher tem algo extraordinário, mas o marido fala assim: não sabe nada. Todas as vezes que eu fiz, que eu não segui o conselho da minha esposa, eu quebrei a cara. Filho, quem é você, rapaz? Quem é você para me ensinar? Ensinar. Quem é você, rapaz? Eu conheço tudo. E aí, não há profeta sem valor, senão na sua própria casa. Em nome de Jesus, abaixa hoje a guarda do teu intelecto. Seja uma criança na presença de Deus, fala: Deus, me afronte
me afronte. Eu quero mudar, eu quero sair daqui com a bênção hoje. O que aconteceu? Os irmãos de José zombavam dele. Ah, lá vem o sonhador. Venderam ele. Ele vai sofrer consequências, porque vendido vai para o Egito. Do Egito ele é condenado à prisão por uma coisa que ele não devia. Mas Deus muda o rumo da história. E não é que José vai ser o segundo mandatário do mundo? E o nome dele se transforma em Safenat Paneia, o salvador do mundo. O mundo só não morreu de fome por causa que Deus revelou para José. E não é que toda a família teve que vir comprar comida no Egito, e quem era o segundo mandatário? Era José. Cuidado. O carpinteiro. Vocês se lembram de Moisés? Fez o mar abrir, trouxe as pragas do Egito, fogo caiu, subiu no Sinai, recebeu as leis, desceu resplandecente. O que aconteceu com Arão e Miriam, que eram irmãos mais velhos? Miriam falava assim: meu, eu troquei a fralda desse cara aí, meu. Troquei a fralda, ele quer mandar em mim? Eu estou conjecturando, tá? Quem cuidou de Moisés pequeno foi Miriam. Foi ela que foi falar para a rainha do Egito lá, que ela podia levar para alguém amamentar o menino. Foi ela que cuidou dele pequeno. Então, eu estou só conjecturando. Agora Moisés cresceu e Moisés é o chamado de Deus para comandar. E Arão e Miriam falaram: por que só ele? Nós também. Eu sou o irmão mais velho. Veja, que chegaram ao ponto de se rebelar contra Moisés. O afrontamento. O afrontamento gera preconceito. Quem é você? Você pode dizer: quem é o senhor? Não, eu não sou nada, não. Mas eu vou te mostrar algo muito preocupante. Eu vou te mostrar algo muito preocupante, porque a Bíblia fala: quando você for pregar a palavra, saiba pregar, porque você está lançando bênção ou maldição. E eu vou te mostrar algo muito preocupante, que está acontecendo aqui hoje. Os profetas sofreram preconceito. Um era boieiro, cuidava de boi, agora quer profetizar para o rei? Quem é você, cara? Cuidado. Sempre que confrontados pela palavra, temos a tendência de contra-argumentar, imediatamente pela nossa mente. Assim, impedimos a ação de Deus. Para encerrar esta parte, Jesus diz assim: Jesus não pôde fazer milagres naquele lugar. Houve impedimento. Quem quer que Deus, é uma pergunta redundante, mas enfim, quem quer que Deus fale consigo? Quem quer que Deus transforme a história? Quem quer uma resposta de Deus? Sabe, Deus, que cai os meus conceitos, religiosidade. Que religião você é? Você acha que isso importa, irmãos? Que religião, religiosidade, crenças pessoais. Eu acho. Quem quer que o achismo caia por terra, que Deus afronte e mude a tua história? Levante as mãos e glorifique ao Senhor. Jesus não pôde fazer milagre. Jesus não está podendo muitas vezes atuar na tua vida e te dar a resposta e vir a bênção por preconceito. Qualquer palavra que venha contrária ao que você acredita na tua verdade. Não, comigo não. Eu não sou assim não. E aí automaticamente já... Eu estava falando com a Lídia. Ela foi cantar ontem. A Lídia é uma outra filha que tem um ministério muito grande e participa de shows e tudo mais do mundo evangélico. E ela estava num palco e ela falou que viu uma velhinha, e a velhinha tampava os ouvidos.
E ela cantando, olhando a velhinha no meio do povo, tampando o ouvido. Ela disse para a Thaís, que é a assessora dela, vai ver lá, o que está acontecendo? Não está gostando? Aí a Thaís foi lá para a velhinha, e a Lídia incomodada com a velhinha, porque todo mundo pulando, toda a velhinha tampando o ouvido. A vê lá o que é aquela. Não, é que eu quero escutar a voz da cantora, e a guitarra está muito alta, eu quero a voz da cantora. Qual foi o afrontamento? Gera o quê? Preconceito. Está reclamando do meu som? Não, ela não estava reclamando, ela queria escutar mais. Eu falei para ela hoje à tarde, que eu ia trazer a palavra exatamente sobre isso. Ela falou, pai, já recebi a palavra. Eu fui pegar minha netinha, filha da Sara e do Eric, e nós fomos depois comer num lugar que tem um lugarzinho para as crianças brincarem. Só que a Sara foi levar minha neta lá, e a moça nem olhou para a cara dela. E ela voltou para a mesa muito brava, não deixou a Radassa entrar, e ainda nem olhou no meu rosto, ainda tratou mal. Eu falei, Sara, será que uma criança pode ter vomitado lá? Será que não tem algum problema? Não, ela me tratou mal, não olhou para o meu rosto. Tal. E a menina porque queria entrar lá, a minha neta. Seguramos ali um pouco, passa ali 20 minutos, veio a moça com um monte de bexiga, procurando onde está a Radassa, que a moça fez aqueles negócios da bexiga para entregar para ela. É que estavam trocando o carpete lá, não podia as crianças entrarem. Mas o afrontamento não olhou para mim. Gera o quê? Preconceito. Não olhou, não é isso. Ela trouxe as bexigas. Ela tinha visto a Radassa. Preste atenção. Quantas vezes Deus tem tentado falar com vocês no afrontamento, e você tem gerado preconceito, e a bênção não está acontecendo, porque você sempre tem uma resposta, você sempre tem a sua verdade. Não, eu fiz isso por causa disso. E quando confrontado por Deus, ao invés de abaixar a guarda e falar, Deus, fala comigo, destrói a minha religiosidade, as minhas crenças pessoais, fala comigo e muda a minha história. Você quer? Irmãos, Jesus teve que se provar o tempo todo. Ele tinha que se provar o tempo todo. E mesmo assim, não creram nele. O sinédrio, a liderança, o rei, ninguém creu nele. O povo creu. Mas a grande maioria não creu. E agora vem o preocupante. João capítulo 12. João capítulo 12. Versículos 37 a 41. E isso é preocupante, tá? Tomara a Deus que o Espírito Santo transforme tua história hoje. Esse é o meu desejo. João capítulo 12, versículos 37 a 41, diz assim: e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Você pode sair daqui do jeito que você entrou hoje. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Para o meu pai foi, para os meus tios não. Será que ele vai se revelar para você hoje? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, assim não compreenderão com o coração, e não se converterão, eu não vou curá-los. Tiveram preconceito? É o carpinteiro, e daí? Tinha que ser doutor?
Se eu subisse aqui e falasse nós vai, nós vem, eu tenho um monte de vezes que o gerúndio me confunde, eu erro o português. É isso aí que você quer? Pode ser que eu suba aqui e troque Jó por Ló, Elias por Eliseu. O bispo errou. É isso que você quer? Que eu seja, que conhecimento. É isso que você quer? Ou você quer poder de Deus? Ou você quer resposta? Ou você quer algo que mude a tua história hoje? Deus tem tentado falar afrontando. Você tem tido preconceito e se justificado. Sempre você se justifica. Abaixa a guarda e fala, é verdade. Eu quero entrar na vontade absoluta de Deus. Mas o que é mais preocupante? Os versículos 47 a 48. E isso me preocupa, porque eu estou pregando para vocês. Diz assim, disse Jesus, se alguém ouvir as minhas palavras, vocês estão ouvindo eu ler a palavra aqui? Quem está ouvindo? E então nós temos um risco muito grande aqui. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Sabe por quê? Eu vim não para julgar, Jesus falou. Eu vim para salvar. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Eu não vou julgar. Já foram julgados pela palavra. A palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Quer dizer que a palavra pregada, ele está falando, se não crer na minha palavra, eu não vou julgar. Já a palavra já julgou. E aí, no último dia, a palavra foi estabelecida para ti e você teve um afrontamento daquilo que é a sua religiosidade, daquilo que você, as suas crenças pessoais, e ao invés de se dobrar diante do nome de Jesus, dobrar o joelho e falar, Jesus, eu quero te declarar Senhor da minha vida. Eu não quero ser Senhor da minha vida, eu quero que Tu sejas o Senhor da minha vida. O evangelho antropocêntrico é o seguinte, o homem é o centro, o homem é o centro. Não, aqui é cristocêntrico, é Jesus que é o centro, não nós. Nós somos pecadores, falhos, miseráveis, carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Quem somos nós? Para afrontar, para se justificar. Quando Deus te afrontar, não afronte Ele, não se justifique, apenas reconheça. Quando o profeta Natan afrontou Davi, ao invés de ele se revoltar contra o profeta, ele disse, pequei contra o Senhor. Veja, quando você é afrontado pela palavra, é a hora de você parar e falar, algo está errado. Deus tem tentado falar comigo e eu tenho tido preconceito. Não foi Deus. A palavra do Senhor Jesus, ela mostra que comportamentos, está escrito, hein? Eu posso mostrar para vocês. Comportamentos levam para o céu ou levam para o inferno. A palavra do Senhor Jesus, eu mostro para vocês, não vou mostrar porque eu vou correr. Ela mostra que pensamento leva para o céu e leva para o inferno. A palavra do Senhor Jesus mostra que crenças e religiosidade não te levam, crenças pessoais não te levam para o céu, ao contrário, vão te levar para a perdição. Por isso dizem, por que vocês pregam o evangelho? Por que vocês querem afrontar as outras religiões? Não, ninguém quer afrontar religião nenhuma aqui não. Você sabe, a maioria das pessoas, com todo respeito, não estou falando mal, a maioria dos adeptos do candomblé não são negros. Você sabe onde está a maior concentração de umbandistas no Brasil? Não é na Bahia, é no Rio Grande do Sul, de maioria branca. Você sabe
qual é a maior religião da África? Não é essas religiões afros. É o cristianismo. Mas há toda uma lacração. Por que vocês pregam para as outras pessoas? Por que vocês afrontam as outras? Não há afronto. É que pela palavra de Deus, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não dá para ir pelo bispo, não dá para ir pelo padre, não dá para ir por ninguém. Ninguém vem a não ser por mim. Eu sou a verdade, disse Jesus. Não é bispo, papa, não. Eu sou a verdade. E aonde que eu posso ver a verdade dele? É só na palavra de Deus. Daí vem as 5 solas, né, que falam na reforma. Sola Dio, glória, só pode dar glória a Deus, só vale a escritura, né, homem nenhum. O que vale é Cristo, a graça e a fé. Fora disso, está fora. E aí eu estou vendo que as pessoas têm uma religiosidade, creem em corda, creem em pedra, creem em astros, creem em horóscopo. A minha tia não saía de casa sem ler o horóscopo. Que cor é hoje? Verde. Ela punha verde. E eu fazia programa de rádio 5 horas da manhã, e quando o programa anterior meu era secular, não era evangélico, ele pegava um jornal de 3 meses atrás e via lá o signo, hoje, touro. Tem gente que crê em horóscopo. Tudo bem. Tem gente que crê em astros. Bom, e aí dizem, vocês afrontam. Não. Acontece que quando você prega a verdade absoluta da Bíblia Sagrada, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, afronta. Porque existem outros tipos de religiões que não tem Jesus. Você fala, eu sou budista. Amém, Deus abençoe. Nossa, que filosofia linda. Mas para o budismo, você faz parte de uma reencarnação. E você vai reencarnando. E você vai reencarnando. Até você atingir a perfeição. Então você foi de outra vida. Se é isso que você quer crer. Você pode ter sido um animal, ou vai ser um animal, ou vai... É isso que você crê. Você desfaz da cruz de Cristo. Por quê? Se eu reencarno para pagar as minhas falhas, eu não preciso de Jesus. E pela Bíblia Sagrada, você só pode ser salvo pelo sacrifício de Jesus. Que pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus, é uma dádiva dele. Não vem de obra para que você não se glorie. Deus decidiu. E disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não estou afrontando nada, eu estou falando que fora de Jesus não tem salvação. E então você me afrontou. Conceitos e preconceitos te levam para o céu ou para o inferno. Cuidado. Confrontar é a função do pregador pela palavra. A função do pregador é afrontar pela palavra. O pregador deve fazer o povo raciocinar. Vocês não estão aqui porque eu sou a verdade, ou porque o bispo falou, está falado. Não, se eu falar alguma coisa fora da palavra de Deus, você não tem que aceitar. Tem que ser pela palavra. E outra, o Espírito Santo de Deus tem que te convencer. Vocês são filhos do Deus vivo. Vocês têm pai. Ele amou vocês primeiro. Agradeço a Deus por ser pastor e bispo de vocês. Eu tenho uma maior honra, mas eu sou um mordomo. Eu só tomo conta, só não sou o dono. O dono é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele te ama acima de todas as coisas. Ele te ama acima das circunstâncias. Ele não te cobra, ele não te condena, mas ele te afronta. Vocês se lembram que 4 amigos levaram um quinto paralítico, o quinto amigo deles era paralítico, e eles levaram para Jesus curar.
Chegaram lá, estava lotada a casa, Jesus estava dentro da casa. Eles me sobem no telhado. Vem saber, irmãos, como é que vai subir um paralítico no esquife, no telhado? Aquilo deu trabalho. Sobe você, subiu, puxa a corda. É linguagem de paulista, né? Aí levaram lá. Aí de repente abriram o telhado. E Jesus pregando aqui, pó caindo, serragem caindo aqui. E todo mundo olhando, aquele fuzuê, a casa lotada, fora da casa lotada, gente pela janela, e de repente vai descendo o esquife, com os 4 lá. O que você espera? Que Jesus falasse assim, extraordinário. Anda, rapaz. Não. Jesus, todo mundo vem aqui, Jesus fala, rapaz, disse para o paralítico, os teus pecados te são perdoados. Não. Os religiosos, os da religião oficial, falaram entre si, só Deus pode perdoar pecado. O que os 4 amigos acham que bateram assim? Pensei que ele ia mandar andar. Jesus, ele confronta, teus pecados te são perdoados. Ele não faz o que você espera, ele não faz o que você quer. Ele vai agir na tua vida da maneira que ele sabe que tem que agir. Você vai ser confrontado porque você está esperando que Deus haja da maneira que você estabeleceu. A regra é essa, Deus, caminha aqui. Não é assim que Deus é, nem assim que Deus age. Deus está querendo fazer muita coisa. Você tem sido o canal de impedimento, porque você já tem um preconceito estabelecido. Como que vai ser? Vai ser desse jeito. Jesus fala, os teus pecados te são perdoados. Aí Jesus falou, a Bíblia diz, sabendo o que eles estavam falando, entre si, disse assim, por que vocês estão pensando isso aí, que só Deus pode perdoar pecado? O que seria mais fácil? Estou perguntando para vocês, tá? O que seria mais fácil? Dizer para um paralítico, o teu pecado está perdoado? Ou dizer, levante e anda? O que é mais fácil? Quem acha que é mais fácil para o pregador? É lógico. Chega aqui um paralítico para eu orar para ele andar. E eu chego e falo, teu pecado está perdoado. Agora, para eu dizer para o paralítico, levante e anda, irmão. Qual que é mais fácil, Jesus falou? Dizer, teus pecados estão perdoados, ou fazer o paralítico andar? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, disse ao paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele confronta para a pessoa pensar. Vieram avisar Jesus que o seu grande amigo Lázaro estava doente. Jesus usou a casa deles várias vezes, de Marta, Maria e Lázaro. E ele diz a Bíblia que Lázaro era amigo íntimo de Jesus, era amigo dele. E vieram avisar Jesus que o amigo dele, Lázaro, estava doente. Ele falou, não vou. Não vou. Voltaram. Passam 2 dias, Lázaro morre. Lázaro morre. Aí, de repente, Jesus fala, vamos lá para o funeral. Irmãos, o funeral tinha começado há 4 dias. Jesus chegou atrasado para o funeral. Jesus chegou no luto. O luto era alguns dias. Mas já tinham sepultado Lázaro, fazia 4 dias. Jesus chegou atrasado para o sepultamento. Acho que fala, cara de pau, nem veio orar para curar. Agora chega atrasado no luto, depois de 4 dias. Jesus tinha dito assim, essa doença não é para a morte. Essa doença é para a glória de Deus.
Vocês sabem que eu fui piloto da TAM até 95, e eu sigo um canal de um Lito, não sei se vocês conhecem, o Lito é Saudações Aeronáuticas, ele fala de aviação, ele também foi piloto da Varig e tudo. Muito querido, e ele está com uma doença que é até difícil de falar o nome. É e tem o nome de uma pessoa. E eu estou mandando lá, todo dia, as mãozinhas assim, falando, em nome de Jesus. E está todo mundo desesperado, tem um tratamento, essa doença não tem cura, mas tem um tratamento experimental na Universidade de Harvard. E parece que estão tentando levar, e eu estou mandando as mãozinhas. Não estou mandando não fazer o tratamento, eu só estou dizendo assim, viu? Tem um Deus que pode fazer o impossível. O que o senhor está falando, bispo? Que ele não vá e confie em Deus? Não, eu só estou falando que tem um Deus que pode fazer um morto ressuscitar. E aí então, Jesus chega 4 dias atrasado, já tinha sepultado há 4 dias, está no luto, o luto tinha alguns dias. E aí avisaram Marta, Marta veio correndo, mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele diz, Marta, você não crê na ressurreição? Eu creio na ressurreição dos últimos dias. Jesus disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim, nunca morrerá. Eu sei que tu és, que tu tudo podes. Foi escondido avisar Maria. E Maria vem. E quando Maria vem, chorando, mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele falou, mostra onde está o corpo. Só que aconteceu algo. Nessa caminhada, Jesus já intercede e ordena. E a Bíblia diz que ele perturbou-se. No que ele enfrentou a morte, Lázaro ressuscita lá no túmulo. Mostra onde está o corpo. Está naquele túmulo. Falou, tira a pedra. Lázaro, sai. Foram pedir para orar, não foi. Chegou atrasado no luto. Mas chegou a ressurreição. Chegou aquele que sabe todas as coisas, que diz, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. E centenas de milhares creram em Jesus por causa da ressurreição de Lázaro. Deus tem afrontado a tua vida. E o teu preconceito dizendo, isso não é assim, está impedindo. Está na hora de derrubar suas crenças pessoais, abaixar a guarda do intelecto, falar, Deus, transforma a minha história hoje. O apóstolo Paulo teve uma experiência com Deus extraordinária. Não sei se ele estava a cavalo, no jumentinho ou a pé. Eu sei que ele foi derrubado por terra. E Deus transformou a vida dele. Poliglota, dupla cidadania, famoso, agora um pregador do evangelho, sofrendo, era chicoteado, várias vezes foi chicoteado com 40 menos uma. 3 vezes ele foi chicoteado com 39 chicotadas. Ele sofreu apedrejamento, passou fome, passou nudez. Um intelectual, conhecia filosofia, e agora pregando o evangelho, passando fome, nudez. E vem uma doença sobre ele. E a minha espiritual, eu não vou entrar no mérito,
Porque Paulo chegou a ver até o terceiro céu, ele foi arrebatado e viu até o terceiro céu, e disse: ó, não tem como eu falar para vocês, eu vi coisas inefáveis, não tem como eu explicar, não sei se é lícito, eu não sei, Paulo falou. E agora ele está com uma doença, e ele pediu e intercedeu por 3 vezes para Deus: Senhor Jesus, me tira. Veja, os lenços de Paulo eram levados aos doentes, e os doentes eram curados. E Paulo tinha uma doença que não era curada. Então Paulo orou 3 vezes. Uma vez: Senhor, tira, não tem. Senhor, 3 vezes orou. E a resposta foi: não, a minha graça te basta. Sabe por quê? Disse: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o apóstolo Paulo disse: quer saber? Quando estou fraco, então é que eu sou forte. Por isso eu me alegro nas tribulações, disse ele. Porque a glória de Deus se manifesta na minha vida. Você quer ser afrontado e afrontada por Deus, para que derrube teu preconceito, que tudo você já tem uma resposta e uma explicação, ou você quer se dobrar diante dele hoje? Isaías 55, versículos 6 e 9. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Cuidado, hein? Cuidado, vai esfriando, 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 vai perdendo a simplicidade, vai perdendo o amor, a paixão. Ah, bispo, a paixão é coisa da carne. Mas eu sou apaixonado por Jesus, é coisa da carne. Eu amo Jesus, mas também sou apaixonado. Eu exercito a minha paixão, porque ela é coisa da carne, passa. Agora o meu amor é incondicional. Meu corpo, minha alma, meu espírito, tudo é do Senhor. Meu intelecto, minha vida, minha família, minha história, tudo é do Senhor. Meus sonhos, projetos, tudo é do Senhor. Veio dele e volta para ele. A comida que eu como, o ar que eu respiro, tudo é dele e volta tudo para ele. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Cuidado com o pensamento. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Diz o Senhor: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Vocês estão querendo coordenar o que eu tenho que fazer. Deus está falando para vocês: ei, ninguém aqui tem a mínima, milionésima, trilionésima ao cubo de nada para chegar na mente de Deus. Quem somos nós para querer aqui? Deus está te confrontando, dizendo: o teu preconceito já estabelecido tem impedido a minha bênção sobre a tua vida, porque tudo você acha que você é correto, você fez tudo certo, não há uma reflexão. As coisas estão pipocando, coisas quebrando, mas não há um momento que você pare e diz assim: algo está errado. E pode ser eu. Senhor, porque tudo tem o preconceito estabelecido. Não, mas eu sou perfeito, eu não mato, não roubo, não fumo, não bebo, vou na igreja, vou no culto. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes com todo o vosso coração. Teu coração está aqui ou está amanhã que você tem dívida para pagar?
O senhor quer que eu seja irresponsável? Não. Eu penso que essa hora aqui não é para pensar em pai, mãe, filho, irmã, amanhã, dívida, empresa, trabalho, não. Aqui você está diante do teu Deus, o Todo-Poderoso. Aqui é você e Ele, é de todo o coração. Eu li vários livros sobre a perseguição do comunismo, a igreja subterrânea, igreja, por exemplo, que eles não tinham a Bíblia, então só um tinha a Bíblia, então todos ficavam em silêncio, um lia, e todo mundo, era um culto o dia inteiro, e esse grupo ficava num culto de 1h30, 2, esse grupo ficava de pé, o outro que estava de pé sentava, e era o dia inteiro, ávidos. Eu me lembro do irmão André, as Portas Abertas, e ele contrabandeava a Bíblia para esses países que é proibido, e quando eles pegam na mão a Bíblia, eles choram, eles dizem, a Bíblia, a palavra de Deus, você tem 3, 4 lá na tua prateleira que você nem abre, e quando abre diz, é muito difícil. Deus está te confrontando hoje, para quebrar preconceito, e estabelecer a tua resposta hoje, se você quiser. Você confia em entrar num prédio de 30 andares? Você confia que o engenheiro calculou tudo certo? Você pega o elevador, você confia piamente? Não, o engenheiro calculou aqui, eu posso entrar olha, você entra num lugar que foi construído 1, 2, como é que isso não cai? Você nem, não, eu confio, o cara construiu, o construtor, o engenheiro, você confia piamente? Você confia no fabricante do avião? Você vai lá, entra no aeroporto, entra no avião, não, o fabricante, eu confio que ele fez os testes, você nem conhece nada de avião, mas você confia, eu confio no fabricante do avião, eu entro. Você confia no seu médico, quando você tem algum tipo de doença, e o médico fala, você tem que tomar tal injeção, você tem que tomar tal remédio, você toma cegamente. Não, tem que tomar de 8 em 8 horas, você faz, você confia no médico, sem conhecer medicina. Você não quer confiar no teu Deus, não, mesmo que você não tenha a capacidade de entender a grandeza dele, quer confiar nele hoje? Quer confiar nele? Você confia em coisas humanas, você tem que confiar que Deus tem o controle de todas as coisas, que Deus, Ele estabelece preceitos, caminhos, coisas para que você possa alcançar, e a palavra dEle, assim que promulgada, ela te julga, ela mesmo te julga, não precisa Ele. Você entende que Deus está tentando falar contigo no culto de hoje, para que os seus preconceitos caiam por terra, e que Ele te afronte, que Ele te mude, que você mude postura, pensamentos, ações, e saia daqui com um novo posicionamento? Jesus não pede a tua mente, Jesus não pede a tua posição social, tanto faz para Ele se você ganha salário mínimo ou ganha 3 trilhões, para Ele tanto faz, se você é doutor ou analfabeto, se é homem ou mulher, Ele te ama do jeito que você é, Ele não rejeita uma pessoa porque tem posição social boa, nem rejeita quem não tem. Você acha que Deus se interessa por isso? Ele ama você, Ele ama você. Jesus não pede sua posição social, e Jesus te confronta para você acreditar nele. A sabedoria, que está em Provérbios, ela pede, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. A sabedoria é Jesus. O Senhor Jesus pede, lá em Apocalipse, para uma das igrejas, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus está lá, fulano,
Beltrano, Cicrano. Diz que ele bate e chama. Se você abrir a porta, é a porta do coração, tá? Ele entra. O poder de Deus se manifesta e eu termino a palavra, fique de pé, igreja. Ezequiel 36. Versículos 25 a 27. Então, se você crê nessa palavra, receba, por favor. É uma palavra profética para você, tá? Então, espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis.